amanhã, o Corinthians encara o São Bento, lá em Sorocaba, pela 9ª rodada do Paulistão. O professor Fábio Carilli vai promover algumas novidades para essa partida. O atacante André Luiz voltou a ser relacionado e vai ficar no banco de reservas. Já entre os titulares, serão 6 mudanças em relação ao time que bateu o Racing nos pênaltis na última quarta-feira. E também tem reforço chegando. Veja aí com o Jonas Campos. Foram 8 jogos no mês de fevereiro e mesmo sem apresentar um futebol vistoso, o Corinthians alcançou seus objetivos, venceu os clássicos contra Palmeiras e São Paulo, assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista e avançou tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Nessa maratona toda, lá estava ele, Cássio, titular em todos os jogos e herói na última quarta-feira contra o Racing. Após a partida, ele recebeu elogios do ídolo Ronaldo Giovanelli, que nas redes sociais se referiu a Cássio como o maior goleiro da história do Corinthians. Vi sim umas postagens dele, até uma respondi. O Ronaldo é um cara que eu admiro muito, sempre admirei. Não tenho nem o que falar, na minha opinião, eu atingi uma marca de ser o segundo maior goleiro. Acredito que tem a possibilidade, de repente, de alcançar o Ronaldo, mas independente se eu chegar nos números dele ou não, a minha opinião sobre ele ser o maior goleiro da história do Corinthians, continua a mesma. Eu tenho um respeito muito grande por ele, independente do que aconteça. Me sinto muito privilegiado, porque ele é um dos grandes da história do Corinthians e o respeito que ele tem por mim, assim, é uma coisa muito legal, assim, tenho o mesmo por ele, um grande respeito. Enquanto Cássio, que já é o segundo goleiro que mais vezes vestiu a camisa alvinegra, segue fazendo história, o elenco atual não para de se reforçar. Hoje foi a vez do meia Regis ser oficialmente anunciado. O jogador de 26 anos, que pertence ao Bahia e trabalhou com Carilli na Arábia Saudita, chega por empréstimo até dezembro deste ano e já treina à parte aqui no CT Joaquim Grava. Trabalhando com bola e com os demais companheiros pelo segundo dia consecutivo, destaque para as presenças do recém-chegado zagueiro uruguaio Bruno Mendes e do meia Jadson, que vinha se recuperando de uma tendinite no joelho direito. Os dois, no entanto, ainda ficam de fora da rodada do fim de semana. Fevereiro acabou, mas o Corinthians já inicia o mês de março com compromisso neste sábado em Sorocaba pelo Paulistão. Por conta da maratona de jogos, o professor Fábio Carilli vai de time misto contra o São Bento. O timão terá Cássio no gol, Fagner, Marlon, Pedro Henrique e Danilo Avelar, Richard, Júnior Urso e Sornossa, Wagner Love, Cleison e o argentino Mauro Bocelli. Depois do São Bento, folga merecida para o elenco, que retoma as atividades só na terça-feira, iniciando a tão aguardada semana livre para trabalhar, antes do clássico contra o Santos, no próximo dia 10, na Arena de Itaquera. Bom, o Corinthians joga em Sorocaba, o São Bento está no desespero, né? E a gente torce pelo Silas, né? Que é um cara legal, mas milagre não existe. Se perder no domingo, no sábado, né? Provavelmente será rebaixado. Deve ser rebaixado de qualquer jeito. Mas se perder, pode ser até matematicamente rebaixado. Então, é desespero para o time da casa e o Corinthians vai com a reserveira, porque ainda está comemorando a passagem da primeira para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Eu sinto uma certa ironia nesse comemorar. Não foi, não passou. Não passou. Da primeira para a segunda volta olímpica. Eu achei que exageraram um pouco para passar da primeira fase da Copa Sul-Americana. Mas de qualquer maneira, Flávio. Sim, com 3 titulares. Mas de qualquer maneira, passou da primeira fase da Sul-Americana. Ok, vamos comemorar e tal. Mas então, até por causa disso, vai jogar com o São Bento com a reserveira. Né? Mas ainda assim, é favorito. O São Bento não ganhou nenhum jogo. Então, é bem possível que o Corinthians traga mais 3 pontos lá. E o Corinthians em fase de construção ainda, né? Esse time vai dar muito trabalho na temporada, mas precisa de ajustes. Né? Carilli é muito fera. Olha,